Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e a gente vai começar agora em novembro uma série de vídeos sobre livros literários que tematizem a ditadura. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como vai funcionar essa série e fazer uma contextualização muito rápida a respeito desse período por meio desse livro aqui da professora Eurídice de Figueiredo, e o livro se chama A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira. E eu indico muito para quem quer entender um pouco mais sobre esse período. A professora Eurídice faz uma contextualização muito didática e também vai trazer uma série de livros, tanto os livros que foram escritos no período da ditadura, quanto livros que foram escritos posteriormente. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e indicarem o canal para outras pessoas. Eu quero começar chamando a atenção para a epígrafe do livro, para a segunda epígrafe, aliás, que é da Maria Rita Kell, e é uma epígrafe que a Eurídice vai retomar na introdução. E Maria Rita Kell vai fazer duas perguntas. Quando termina a escrita de um trauma? Quantos anos ou décadas são necessários para que um fato traumático se incorpore à memória social sem machucar nem banalizar? Então, como a professora Eurídice vai defender, a literatura ela tem esse poder de criar uma experiência estética compartilhada, ou seja, ela vai retomar esse momento de repressão, vai retomar esse momento traumático sem banalizar de jeito nenhum esse momento e vai permitir que os leitores, por meio dessas criações ficcionais, consigam imaginar como era a vivência desse período ditatorial. A professora Eurídice vai discutir um aspecto bastante importante, que é a dificuldade que a gente tem de reconstruir esse momento histórico, de criar uma memória sobre esse momento, justamente porque a gente tem um acesso muito limitado a documentos oficiais, a dados oficiais, justamente porque o governo federal não permitiu a abertura de arquivos secretos das Forças Armadas e da Polícia Federal. Então tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem sobre o assunto é extremamente limitado. E mesmo quando a gente tem acesso a determinados documentos, esses documentos eles são sempre muito difíceis de ler. Então quando a gente tem a reconstrução, a recriação desse momento por meio da literatura, a gente tem aí uma possibilidade desse leitor pensar sobre esse momento, vivenciar esse momento a partir de um texto ficcional. A ditadura militar brasileira ela vai começar em 1964, quando são criados os primeiros atos institucionais que já vão tolher a liberdade de uma série de formas, mas a gente vai vivenciar o período mais repressivo entre ali o período de 1968 a 1978, quando é instituído então o 5º ato institucional durante o governo do general Costa e Silva, e que vai ser então o momento mais violento, chamados Anos de Chumbo, justamente porque qualquer um que fosse considerado subversivo era preso, era torturado, muitas vezes era morto. É o momento também que muitas pessoas são exiladas, então esse período ele é considerado justamente o mais violento por conta da criação desse 5º ato institucional e por conta da série de ataques a qualquer um que fosse considerado inimigo, qualquer um que fosse considerado subversivo. É o momento também que muitos artistas vão ser presos, muitos artistas vão ser exilados, então vai ser um momento verdadeiramente de terror por conta dessa repressão extremamente violenta. Em 1979, que vai ser o ano da anistia, vai ser um momento em que esses presos políticos e essas pessoas que são exiladas vão retornar e vão receber o perdão. E essa lei da anistia ela é extremamente conflituosa, extremamente complicada, justamente porque ela cede um perdão político a alguém que era naquele momento considerado inimigo da nação, vamos dizer assim. E em nenhum momento depois, ao longo da história, mesmo depois do fim da ditadura, em 1984, essa lei da anistia ela é verificada e ela é tratada seriamente. Então, essas pessoas que foram presas nesse período, elas continuam sendo tratadas como pessoas que foram presas como inimigas da nação e que receberam um perdão. Em nenhum momento se volta para essa lei da anistia para se refletir a respeito do fato de que foram presos, no mínimo, injustamente, né? Então, quando a gente tem
esse não olhar crítico para essa lei da anistia, essa não retomada séria a respeito desse período, a gente percebe que há uma tentativa intencional de silenciamento, de uma tentativa de esquecimento desse período, justamente para que a gente não construa uma memória social em relação a esse período. Como se fala pouco sobre a ditadura, há a tendência a se banalizar esse período justamente porque a gente conhece pouco sobre ele, a gente fala pouco sobre ele. E quando a gente fala superficialmente. Então, justamente por conta disso, há uma tentativa muito clara e muito intencional de silenciar esse momento, de impedir que se construa uma memória social a respeito desse momento aí que marca a nossa história. A professora Eurídice vai dizer então que quando a gente decide ler uma obra que fale sobre a ditadura, a gente tem aí uma tomada de decisão consciente em relação a olhar para esse momento e a se forçar a olhar para o passado. Então, quando a gente decide ler uma obra literária que fale sobre a ditadura, a gente se força a olhar para esse passado que sofre tentativas de apagamento por diversas instituições. Essas obras, então, vão ficcionalizando esse momento real para que a gente consiga pensar sobre ele. E quando a gente decide aqui escolher falar sobre uma série de obras que tematizem a ditadura, é justamente por conta dessa necessidade, dessa importância da gente olhar para esse passado que sofre essas tentativas de apagamento de diversas maneiras, e a gente se força então a olhar para essas obras e pensar sobre esse momento, pensar sobre essas violências, sobre essas dores, o que é extremamente necessário. É fundamental a gente olhar para essas obras e entender como funcionou esse momento, como funcionou esse período. E a gente começa então em novembro uma série de vídeos a respeito de livros literários que tematizem a ditadura. E a gente começa com o Tropical Sol da Liberdade, da Ana Maria Machado, que provavelmente é a primeira obra que eu li sobre o assunto e que me chamou muito a atenção. E então eu peço para vocês deixarem dicas de livros literários que falem da ditadura e que também foram importantes para vocês, que também mudaram a percepção de vocês em relação a esse momento. Deixem aqui nos comentários para que a gente vá trocando informações, para que a gente vá discutindo essas obras que falem desse período tão crucial da nossa história. Até mais!